Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro e o programa de hoje conta com a participação de Paulo Junqueira, advogado, produtor e líder do agronegócio, presidente do Sindicato e da Associação Rural de Ribeirão Preto e da Assovale, Associação Rural do Vale do Rio Pardo. Bom dia, doutor Paulo Junqueira, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa. Ronaldo, bom dia. É um prazer estar mais uma vez aqui no Brasil Agro. A gente está começando esse programa num clima de muita preocupação. Nós tivemos eventos climáticos aí na última sexta-feira que foram se desdobrando para o sábado, para o domingo. Segunda-feira começamos a ver o rescaldo da pior crise climática que nós tivemos aqui nessa nossa região, aqui no coração agrícola do estado de São Paulo e do Brasil também. E eu queria começar esse programa ouvindo do senhor qual é a sua avaliação daquilo que aconteceu, se isso era um evento previsto, se foi uma coincidência ou não coincidência, enfim, de que maneira que a gente pode justificar e mostrar para a opinião pública brasileira isso que aconteceu. Evidentemente que não tem em nenhum momento o viés que foi criado pela retórica, pela conversa fiada do presidente Lula, da ministra Marina Silva do Meio Ambiente, aquela mesma ministra que não apareceu em nenhum momento durante a tragédia das chuvas lá no Rio Grande do Sul, não é? E que antes de saber o que está acontecendo, esse presidente que fala de forma destravada, de forma irresponsável, e não é hoje que isso acontece, já vem acontecendo há muito tempo, ele simplesmente, para resolver o problema, ele transfere aos produtores rurais a culpa de tudo, né? E como ele nunca trabalhou, como ele nunca fez absolutamente nada de construtivo na vida dele, ele fica numa posição muito cômoda. E tem muitas pessoas, né? Tem muitos brasileiros que acham que o que ele fala tem fundamento. Então eu queria deixar o senhor muito à vontade para explicar, na sua opinião, o senhor que é produtor rural, que mora em fazenda, que produz, que tem centenas e milhares de trabalhadores e de famílias que dependem do seu trabalho, de que maneira o senhor justifica o que aconteceu e o impacto que isso vai trazer para o nosso agronegócio e para a economia brasileira. Ronaldo, realmente o que houve desta feita foi gravíssimo, sem precedentes anteriores. Eu não tenho dúvida alguma que isso foi orquestrado e que tem a participação dos terroristas do MST. Há, inclusive, uma vertente que fala até da participação do PCC. Esses incêndios eles se iniciaram na semana passada. É óbvio que a seca contribui muito para que isso seja propagado de uma forma que não há como ter controle. Eu confio nas polícias militares, Polícia Civil e até a própria Polícia Federal. Eu acredito que vai entrar nessa investigação. Nós tivemos aqui a semana passada a visita, a partir da quarta-feira, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na região. E muito interessante, viu, Ronaldo? Porque onde ele passou, praticamente em todas as cidades, os focos de incêndio foram intensos. Inclusive, ele próprio, o comboio, a comitiva dele, tendo que desviar em várias rodovias, com apoio da Polícia Militar, para que não houvesse nenhum tipo de problema maior, nas rodovias indo a Bebedouro, indo a Franca, indo a Jaboticabal, Sertãozinho, exatamente onde ocorreram esses focos de incêndio. Agora, uma barbaridade a declaração, mais uma vez, por isso que eu vejo como praticamente impossível uma aproximação do agro sério do nosso país, que é acima de 90% dos produtores. Somos aí 5 milhões de propriedades, aproximadamente 30 milhões de pessoas. Eu tenho absoluta convicção que acima de 27 milhões de pessoas, ou aproximadamente até as 30 milhões de pessoas, são gente do bem e trabalham para que esse país cresça cada vez mais. Somos a mola propulsora desse país e não é possível ouvirmos do chefe maior aí desse país, que foi eleito por uma parte da população, dizer que isso seria responsabilidade do agro. O agro, ele, na realidade,
apaga esses focos de incêndio. Nós, especificamente, temos uma brigada aqui numa das associações que a gente hoje está presidente, de quase 50 caminhões-tanque. Eles foram utilizados diuturnamente, 24 horas por dia, para o combate desses incêndios. Eu próprio, Ronaldo, aqui na Fazenda, a gente já efetuou, durante um período curto, aí, nos últimos 5, 6 anos, nós efetuamos a prisão de 7 pessoas cometendo esse crime, que inclusive é inafiançável. E por óbvio que as ocorrências não são feitas imediatamente, porque precisam ser levantados a quantidade, a área, o prejuízo. Não é simplesmente chegar na polícia e falar, olha, pegou fogo na minha propriedade. Absolutamente. Você vai até a polícia militar, você vai até a polícia civil, com os dados, com as áreas medidas, com os prejuízos contabilizados, para poder fazer a ocorrência. Então é insano essas alegações e essas colocações que estão sendo feitas pelo governo federal em relação aos produtores. Lamento profundamente, Ronaldo, e vejo que cada vez mais realmente a dissonância e a divergência daqueles que produzem, trabalham, sustentam o nosso país em relação ao governo federal. Qual é o efeito disso que aconteceu para o produtor rural? Quer dizer, uma propriedade que foi atingida com fogo simplesmente não é a queima do canavial, da vegetação. Você que é produtor rural raiz, você que produz, o que ocasiona isso para o proprietário rural? Quanto tempo ele vai ter que ter para poder se refazer? Ronaldo, em primeiro lugar, inclusive, eu gostaria de mencionar que 2 heróis brigadistas aqui da região, de uma unidade industrial, eles combatendo o incêndio, o caminhão ele tombou numa curva e eles perderam a vida. Então, 2 brigadistas, né? Isso para mim não há como reparar. Então, esse dano, a perda de vidas, ele é irreparável. E, infelizmente, isso aconteceu. Depois disso, nós temos a perda dos animais. Criação, equinos, bovinos, suínos, as aves que foram também dizimadas, né, que morreram também em relação a esse foco de incêndio. Posteriormente, eu vou colocando aí numa ordem até chegar no prejuízo financeiro, né? Depois nós temos a perda das reservas legais e das áreas de preservação permanente, porque o fogo, sem dúvida alguma, atingiu também a área de reserva legal e de APPs, né? E, posteriormente, por fim, o prejuízo financeiro de cada um. O produtor, se ele já havia colhido a cana, como, sem dúvida alguma, em grande parte dessas áreas, a cana-de-açúcar já havia sido colhida, se ele já tivesse aplicado todos os insumos, os adubos, os defensivos, isso tudo é perdido. Além, sem dúvida alguma, da matéria orgânica, porque você vem durante um longo período acumulando matéria orgânica nesse solo. Então, o prejuízo, Ronaldo, ele é imediato e também ele persiste por um tempo que a gente não pode mensurar. No Estado, um levantamento inicial é que os prejuízos contabilizem mais de R$1 bilhão e tenham sido atingidos mais de 100 mil hectares em todo o Estado. Quem mais sofreu foi a agroindústria, né? Eu acredito que o impacto ele vai ser quase que imediato na produção não só do etanol, como também do açúcar. E isso vai trazer consequência para safras futuras, porque a longevidade do canavial, alguns canaviais, eles vão literalmente se perder. Dependendo do estágio e do corte que estava essa cana, ela vai ter que ser arrancada e replantada. Nós estamos tomando já várias medidas, viu, Ronaldo, junto às autoridades, não só o governo do Estado, mas também a Secretaria da Agricultura, e temos também uma reunião já agendada com o Procurador-Geral de Justiça, com o chefe do Ministério Público, e vamos tentar fazer o possível para que não haja uma consequência pior ainda para aqueles que não têm absolutamente nada. O produtor rural, ele não tem absolutamente nada a ver com esses incêndios criminosos. Eu deixo isso bem claro, viu, Ronaldo? Eu não tenho nenhuma dúvida que esses incêndios foram provocados criminosamente. Inclusive, nós já temos 3 flagrantes aqui no estado, 3 prisões, inclusive em flagrante, de pessoas que continuavam ateando fogo nas propriedades. Deus, ele mandou a chuva
completamente fora de época, que foi uma bênção, mas nós já estamos de novo, Ronaldo, entrando num período crítico novamente, por conta da seca, né? E estamos aí com o céu de brigadeiro e as temperaturas subindo. Isso vai voltar. Espero que todos os produtores, sem exceção, estejam atentos, juntamente com as autoridades repressivas, para que isso não ocorra novamente. A gente fala de prejuízo, um impacto brutal que já está ocorrendo, foi o que aconteceu na manhã de ontem, na abertura da Bolsa de Nova York, e o açúcar disparando 3% já, indicando que vai aumentar mais ainda, e o que vai trazer reflexo para o mercado interno também. Quer dizer, a dona de casa, o industrial que utiliza como matéria-prima o açúcar, ele pode se preparar que vai ter um preço maior. E não é que o produtor rural vai aumentar o preço dele. O açúcar é commodity que é negociada nas bolsas de Nova York e Londres. Então eu queria que você também avaliasse, com a sua experiência, o que representa já esse aumento de 3% na abertura da Bolsa de Nova York de ontem, e o que a gente pode imaginar em termos de preço de etanol no mercado interno e também do açúcar no mercado interno. O etanol, nós não podemos esquecer que ele, ou nos carros flex, né, que hoje é a grande maioria no mercado, ele subindo, ele traz também um reflexo na gasolina, porque ele compõe a gasolina em 27,5%, né? Então, Ronaldo, isso aí infelizmente, para o bolso do consumidor, o reflexo vai ser imediato, Ronaldo, porque vai haver queda na produção, não só do açúcar, vai ser considerável, porque essa cana, Ronaldo, as usinas não dão conta de processá-las imediatamente. Então, uma cana que vai ficando queimada por mais tempo no solo, ela perde a qualidade e vai ter que ser destinada para o etanol. Não só perde qualidade, como perde também peso, perde produtividade. Acredito inclusive, que algumas das unidades não vão conseguir moer. Me desculpa, a perda vai ser total. Reflexo imediato no bolso do consumidor em relação ao abastecimento do etanol e também no consumo de açúcar, que inclusive é um dos itens que compõem a cesta básica. Infelizmente, Ronaldo, isso aí vai ocorrer por conta da falta do produto e desta consequência em relação às safras anteriores que vão perder a produtividade. Doutor Paulo Junqueira, para piorar a situação, esses atos criminosos, o senhor está perfeito, concordo plenamente com a sua opinião. Provocaram também praticamente uma quebra de 80% na área de pesquisas do Instituto Agronômico de Campinas, aqui na região de Ribeirão Preto, ao lado da AgriShow. O que representa, qual é o impacto que essa queima dessa cana do IAC, né, pode provocar em termos de pesquisa, de como é que isso vai prejudicar aí a todo um setor produtor de cana-de-açúcar, que envolve fornecedores de cana e também envolve as usinas? O IAC é um centro de excelência, o professor Marco Lander faz um trabalho brilhante, excepcional, irretocável lá no IAC, e isso traz um atraso, né, Ronaldo? Porque essa cana que foi perdida, que foi queimada, ela precisa ser cortada, porque lá a utilização de todo o material genético que existe lá não é para moagem. Então, eles vão ter que, sem dúvida alguma, eliminar este corte, e isso vai atrasar, além de tantos outros aspectos, vai atrasar em pelo menos um ano, ou até em 2 anos, dependendo do estágio que estava essa cana-de-açúcar, para que esse material possa novamente ser reutilizado. O prejuízo é muito grande, viu, Ronaldo? Aí dá para acrescentar uma outra coisa, doutor Paulo. Estou seguindo na sua linha de raciocínio. O DNA de assalto, de prejuízos, de invasões a centros de pesquisa da Embrapa, principalmente, tem o DNA do MST, né? A gente sabe disso. Isso a gente está acostumado a ver no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste também. O senhor acredita que possa haver também uma participação do MST nessa crise toda que foi provocada por essas queimadas que ocorreram simultaneamente em horários pareciam cronometrados em 48 municípios no último final de semana?
Tenho convicção disso, Ronaldo. Inclusive, há declarações já feitas no início do ano que se não houvesse a reforma agrária a fórceps, eles iriam pôr fogo no Brasil. Eles próprios, Ronaldo, já afirmaram isso no início do ano, entendeu? E uma coisa muito importante, Ronaldo, a reforma agrária, ela é necessária, mas a habitação, saúde, educação, enfim, eu acho que o erário público, ele tem, sem dúvida alguma, que se preocupar com isso. Mas tem que ser feito com critério, Ronaldo, absolutamente da forma que eles pressionam, invadindo quem quer que seja. Inclusive, foi muito bem lembrado por você. Eles invadem Embrapa, eles invadem os prédios públicos, eles invadem... Isso é ato terrorista, Ronaldo. E eu tenho prova concreta da participação deles em outros, não especificamente nesse evento, e eles próprios, Ronaldo, confessaram, já disseram, ou faz a reforma agrária do jeito que nós queremos, ou nós pomos fogo no Brasil. Tá aí, tá pegando fogo no Brasil, Ronaldo. Não é só no estado de São Paulo, não. Nós temos recordes de incêndios na Amazônia, nós temos recordes de incêndio no Pantanal, e nós temos recordes de foco de incêndio aqui no nosso estado. Então não há nem liame de comparação com qualquer governo anterior. Esse Lula 3, sem dúvida alguma, está sendo um desastre, Ronaldo. A gente tem que ser justo nas considerações e nas análises que a gente faz, principalmente como jornalista. E eu quero ouvir a sua palavra sobre o papel. Nós temos hoje líderes no Brasil, né? Nós temos líderes. O presidente Bolsonaro, com essas andanças pós o mandato dele pelo Brasil todo, demonstra a liderança dele, com o povo aclamando ele aonde ele vai, diferentemente do que acontece com o presidente Lula. Mas o papel do governador Tarcísio de Freitas, estando presente horas depois que tudo começou, instalando um gabinete de crise em Ribeirão Preto, trazendo para cá aeronaves do governo do estado, aeronaves da FAB também. Quer dizer, foi uma resposta dada também à altura daquilo que ele vem fazendo em termos de invasões de terra. E eu recordo bem um pronunciamento feito pelo secretário de Segurança Pública, Derrite, lá em Barretos, na sexta-feira. O senhor estava presente lá com o presidente Bolsonaro, quando o secretário Derrite falou: aqui no estado de São Paulo, em 2024, nenhuma invasão de terra. Né? Eu queria que o senhor, por favor, aproveitasse essa oportunidade e, em nome do agronegócio, dos produtores do agro, destacasse esse papel de liderança e de responsabilidade do nosso governador Tarcísio de Freitas. O governador, Ronaldo, não é uma surpresa, né? Ele pode ter sido uma surpresa quando ele foi escolhido a dedo pelo presidente Bolsonaro, pelo então presidente Bolsonaro, para ser ministro de Estado. Aí eu posso dizer que ele foi uma surpresa. Surpresa positiva, né? Mas ele sobressaiu de maneira brilhante durante todo o governo e surpreendeu nas eleições, se tornou governador e vem fazendo um trabalho, Ronaldo, inegável. Escolheu a dedo as pessoas, por exemplo, o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, que também para mim não é uma surpresa, que eu já o conhecia como deputado federal na legislatura anterior. Trabalho irretocável deste secretário hoje, e na realidade ele conseguiu unir todas as polícias, seja inclusive a polícia científica, a polícia civil, a polícia militar, e trabalho irretocável, Ronaldo. Não há o que dizer a respeito do governo do estado, do secretário de Segurança. E aí, para mim, uma surpresa, o xará, secretário da Agricultura, Guilherme Piai, um moço novo que vem fazendo também um trabalho brilhante. O governador, nesse caso dos incêndios, ele tinha inclusive uma agenda em Barretos, cancelou a agenda em Barretos e montou imediatamente um gabinete de crise. É impressionante, Ronaldo, a capacidade dele de unir as pessoas, de trabalho. Eu menciono, inclusive, também a inundação que houve no Rio Grande do Sul, as enchentes. Ele mandou para o Rio Grande do Sul o Coronel Engel, que é o chefe da Casa da Defesa Civil do nosso estado, com várias aeronaves,
com valorosos policiais militares, bombeiros, que fizeram um trabalho brilhante imediatamente, Ronaldo. É impressionante como ele tem essa capacidade de perceber, por conta da experiência que ele tem de vida, né? Talvez ele não tenha uma experiência política, mas eu não tenho aqui absolutamente crítica nenhuma a fazer em relação à falta de experiência política, mas o trabalho dele é um trabalho de excelência, Ronaldo. São as pessoas que nós temos que chamar de excelência, são aqueles que fazem esse tipo de trabalho brilhante junto a todo o Estado, inclusive nos estados não vizinhos. Se houver algum tipo de problema em qualquer estado, a nível de calamidade, é interessante falar de calamidade, tá, Ronaldo? Porque esse decreto que foi imediatamente posto de calamidade, que a gente está, inclusive, Ronaldo, estudando, juntamente com o deputado estadual Lucas Bove, para que haja aí um decreto-lei incluindo outras cidades, para que não haja mais prejuízo ainda para todos os produtores do nosso estado. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, doutor Paulo Junqueira, como é que está o seu trabalho aí, o resultado do seu trabalho, que a gente já vem vendo que o senhor vem colhendo vitórias sucessivas aí, na questão aí da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, FAESP, IFEM, Senar. Como é que está em que pé que está esse imbróglio todo aí? O presidente não eleito e não empossado, não eleito, com eleições canceladas, Ciro Meirelles continua no cargo. O que está acontecendo? O que o senhor prevê também para as próximas etapas desse imbróglio jurídico? Ronaldo, isso é uma outra situação que a gente, infelizmente, está vivenciando, né? Eu não consigo absolutamente deixar de tomar as providências necessárias. Hoje, inclusive, Ronaldo, nós temos o julgamento dos nossos embargos, da ação, digamos assim, da ação principal. Então, assim que houver o julgamento, acredito, sem dúvida alguma, que mais uma vez a gente vai ter êxito. Cronologicamente, Ronaldo, para que todos entendam, né? A eleição da FAESP deveria ocorrer de maneira legítima, de maneira lícita, no dia 4 de dezembro. A gente conseguiu fazer com que ela fosse suspensa. Mesmo assim, ao arrepio da lei, ela foi realizada com efeito suspensivo e tiveram lá uma quantidade de presidentes, né, em torno de 230 e poucos sindicatos, aproximadamente 50%, 55% dos presidentes de sindicato, que são, digamos assim, levados eu acho até um termo, não sei se eu deveria usar um termo, um voto de cabresto, tá, Ronaldo? Porque há uma dependência muito grande desses sindicatos em relação aos Meirelles, que presidiram Meirelles pai 48 anos, nada mais, nada menos do que quase meio século na presidência. Você sabe que é o pior de tudo, Ronaldo, que eu penso? É o filho aceitar receber, depois de meio século, no colo, né, a presidência. E lamento também profundamente que, por óbvio, né, o povo tem o governo que merece, Ronaldo. Quem votou aí no atual presidente da República, que é o chefe do governo federal, merece, que não é o meu caso, sem dúvida alguma, né? Particularmente, idem, absolutamente, eu votaria em alguém que está recebendo, a nível de uma capitania hereditária, um feudo, ou como se fosse um espólio, não um inventário, do pai, a transferência de uma entidade que deveria fazer um trabalho voltado e ligado, sem dúvida, exclusivamente ao agro. Uma pessoa, por exemplo, que eu tentei verificar o que é que ele produz, que é uma das exigências estatutárias, o presidente deve comprovar a nível público, na minha opinião, pelo menos 2 anos, ou seja, só 2 anos de atividade na área agrícola. E a gente acabou descobrindo que, praticamente na semana anterior, o atual presidente subjúdice, o Tirso, ele abriu um CNPJ ali em Franca alguns dias antes da eleição. Então a gente anulou esta eleição, não só em primeira instância, como também num órgão colegiado em segunda instância.
Eles conseguiram um efeito suspensivo. Nós entramos com uma outra ação para que todos nós tivéssemos acesso à documentação da chapa desse cidadão. A ação foi anulada, até na última Assembleia, o brilhante Dr. Saeg disse que essa ação estaria resolvida absolutamente. O órgão colegiado agora mandou retornar esse processo à primeira instância, instruir, e acredito piamente, viu, Ronaldo, até o próprio desembargador colocou que não julgava o mérito para não suprimir a instância. Então eu acredito que essa documentação relativa à chapa da situação vai ter que ser entregue para que a gente tenha acesso, como eles tiveram acesso à nossa documentação, sem dúvida alguma, por equidade, por decência, por transparência, a gente também tem acesso aos documentos da chapa dele. Vamos ter novidade hoje, tá, Ronaldo? Estou te falando aqui em primeira mão. Acredito mais uma vez nós vamos ter êxito, e isso vai se resolver no Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. Porque a gente tendo êxito, sem dúvida alguma, eles devem entrar com alguma outra medida aí suspensiva, né? Mas assim que for julgado, acredito que vai ser inclusive depois do almoço, porque o julgamento ele se inicia hoje e se encerra na semana que vem. Mas como nós vamos estar presentes, a gente vai pedir preferência. Esse julgamento deve ocorrer hoje. Assim que houver o julgamento, eu em primeira mão te passo essa decisão. Muito obrigado. Doutor Paulo, para a gente encerrar o programa, num terceiro bloco de assuntos diferenciados aí, eu recordo muito bem que na sexta-feira, quando nós combinamos a sua entrevista aqui, nós tínhamos um tema muito importante, mas durante o final de semana, com tudo que foi acontecendo, a gente foi via comunicação aí alterando um pouquinho essa nossa pauta. O senhor lançou há poucos dias aí um movimento que se consolidou muito rapidamente, inclusive já contando com a vinda do presidente Bolsonaro aqui para a nossa região, para o interior de São Paulo, né? O senhor acompanhou a comitiva aí dele, que era um senador, deputados estaduais, deputados federais, outras lideranças do agronegócio também. Vocês percorreram 11 cidades em apenas 3 dias, visitaram a região noroeste do estado de São Paulo, visitando São José do Rio Preto, Mirassol, Catanduva, visitaram a região nordeste, nos municípios de Sertãozinho, Jaboticabal, Olímpia, Barretos, Ribeirão Preto, e na região norte, Bebedouro, Franca e Batatais. Foi uma corrida muito, muito célere, com resultados extraordinários. Nós temos aí, pelos resultados da mídia, em todas as cidades, motocicletas, trios elétricos, uma demonstração de carinho do povo muito grande, e nós tivemos a oportunidade de acompanharmos aí o encontro desses políticos e também líderes do agronegócio, o senhor à frente dele, né? Com nada menos do que 29 candidatos aí que assumiram um compromisso de apoiarem o agronegócio nos seus mandatos aí nas eleições, uma vez sendo vitoriosos nas eleições de outubro. Eu queria que o senhor fizesse uma síntese de como é que está esse movimento, e se o senhor acha que atingiram já aquilo que imaginavam, ultrapassou, e que outras etapas podem ser esperadas para engrossar mais ainda. E ainda uma última questão: isso que aconteceu agora, nesse final de semana aqui nos 48 municípios, isso pode ajudar a reforçar o seu movimento? Olha, Ronaldo, o carinho, a gratidão, o respeito que a região toda, né, essencialmente agrícola, né, ligada ao agro, tem pelo presidente Bolsonaro, ele é inegável. E eu tô impressionado, viu, Ronaldo, a cada vinda do nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro, a quantidade de pessoas e como isso cresce. Então, Ronaldo, a pergunta é inegável, Ronaldo, que tudo isso vai se somando e vai crescendo. Você vê, foram 11 municípios visitados, mais 29 candidatos que estiveram pela manhã aqui na Fazenda. Então nós estamos falando de 40 municípios. Municípios importantes, Ronaldo. Santo André, Piracicaba, enfim, eu não vou nominar aqui porque é uma lista vasta. Além daqueles, Ronaldo, que estiveram presentes nesses outros 11 municípios que nós visitamos. Então,
sem sombra de dúvida, nós tivemos aí praticamente 10%, porque passou de 50%, nós podemos ter chegado até a 60%, passou de 10% dos municípios do nosso estado. Então, é uma coisa, Ronaldo, é realmente emocionante. Não dá nem para a gente, digamos assim, explicar o carinho realmente, o respeito, os sentimentos nobres que as pessoas sentem pelo presidente Bolsonaro. Nosso movimento cresce, sim, Ronaldo. O presidente Bolsonaro, neste ano, né, nós estamos terminando o mês de agosto, então são 8 meses, esteve aqui em Ribeirão Preto já por 4 vezes. Ele esteve na Show, depois ele esteve na campanha, iniciando a campanha como laboratório, a campanha de arrecadação do Rio Grande do Sul, que você teve presente também, que foi uma coisa excepcional. Teve novamente em Ribeirão Preto aqui no início de agosto, e agora veio pela 4ª vez, usando como base aqui de apoio para ele aqui, também a cidade de Ribeirão Preto. Eu lamento Ribeirão Preto não ter um candidato forte do PL, né? Eu optei, aqui em Ribeirão, por apoiar o André, que é o candidato do União, e nas últimas vezes o presidente esteve com o André, e eu acredito que vai ter um apoio explícito também para esse candidato aqui em Ribeirão, com gravação de filmagem, um apoio, colocando a mão realmente, para que a gente consiga que Ribeirão Preto tenha o segundo turno. Então, Ronaldo, realmente, para finalizar esse assunto relativo a... Eu acredito muito que ele, em 2026, ele vai reverter essa situação eu digo até de elegibilidade, né? Que ele vai se tornar elegível, né? Eu acredito piamente que a justiça vai ser feita e ele vai ser o nosso candidato. Ele é o grande líder da nossa direita, do nosso conservadorismo. Eu aproveito, inclusive, viu, Ronaldo, até uma situação interessante, que nós tivemos aqui a presença do candidato a vice, Melo Araújo, da Prefeitura de São Paulo, que foi escolhido a dedo também pelo presidente Bolsonaro para compor a chapa com o Nunes. Então, se há um direcionamento do nosso presidente para que a eleição em São Paulo tenha o apoio dele para... Eu não voto em São Paulo, mas se o meu título de eleitor fosse em São Paulo, por óbvio, se ele é o nosso líder, eu vou respeitar, e não é só isso. Além da liderança dele, ele indicou uma pessoa extremamente capaz, extremamente correta, honesta, que já demonstrou a capacidade dele presidindo o CEAGESP, que é o Coronel Melo Araújo. É uma pessoa que eu coloco todas as minhas fichas, tenho total confiança. Então eu acho que o paulistano tem que ouvir o presidente Bolsonaro e, sem dúvida, dar um voto de confiança. E eu também acredito nisso, tá, Ronaldo? Que o Ricardo Nunes é quem tem condições de vencer o Boulos no segundo turno. Muito bom. Nós vamos passar, na sequência, doutor Paulo, vamos passar o vídeo com todos os contatos que foram feitos com o presidente Bolsonaro na última sexta-feira, com os candidatos aí a prefeitos aí dos 29 municípios. Agradeço imensamente a sua participação. Aqui você sabe que nós estamos abertos aí para qualquer pronunciamento seu, principalmente em razão da seriedade, da honestidade, do seu comprometimento com a ética, com a decência. Como é que é mesmo o slogan? É pátria, liberdade, família. Deus, pátria, família e liberdade. É isso aí. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso. E eu acrescento, nós estamos juntos aí. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima vez. Ronaldo, eu é que agradeço. Histórico, Ronaldo. Nós temos um histórico, nós temos um pedigree. Então basta a gente fazer analogia, comparação. Mais uma vez, Ronaldo, muito obrigado.